Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Opa, tá forte, hein? Gostei. Hoje tá bom, hein? Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter palestra com Edson, nosso companheiro aqui da casa, e vamos começar com a leitura do livro de Joana de Ângeles. E eu vou pedir a Edson que vem aqui, já faz a oração para dar uma lubrificada, né? Nas cordas vocais, e já começa o nosso estudo. Eu vou ler. Beto, você quer ler hoje? Pra gente? Você trouxe o óculos? Trouxe. Então tá bom. Você lê pra gente? Eu leio. Então tá bom. Escolhi uma leitura aqui bonita, que eu ia ler aqui, mas essa daqui é muito bonita. Aqui, tá aqui, ó. Você vai ler. Eu não vou estragar a surpresa, imagina. Aqui. Jesus contigo? Jesus contigo. Estão ouvindo aqui? Tá ligado? Sim. Dedico uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão que inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Bom dia a todos. Convidamos vocês para fechar os olhos, sentirem-se à vontade. E nos lembramos das palavras de Pedro ao se deparar com o mísero pedinte à porta do templo. Não tenho ouro nem prata, mas daquilo que tenho, eu lhe dou. Senhor, queremos oferecer nessa manhã ao mundo, às pessoas à nossa volta, aos nossos familiares, às pessoas que encontrarmos ao longo desse dia, a parte melhor de nós mesmos. Que o amor seja esse tributo que possamos oferecer em termos de gentileza, de atenção, de carinho, de estímulo, de otimismo, para que todos que se aproximem de nós possam levar um pouco da contribuição que nós já temos, visto que somos, Senhor, herdeiros dessa grande fortuna, desta grande doutrina,
e do seu Evangelho. Que possamos usar desses recursos que hoje já temos e colaborar, como seus discípulos assim o fizeram desde o início das tarefas cristãs, em espalhar mais equilíbrio, mais serenidade e harmonia aos caminhos dessa terra. Muito obrigado por tudo e pedimos ser conosco hoje e sempre. Então, sejam todos bem-vindos aqui à Seara Espírita. Hoje o tema proposto é a mediunidade e vamos começar fazendo as definições que encontramos no Livro dos Médiuns, quando lá no vocábulo espírita, Kardec nos endereçou mediunidade, faculdade dos médiuns. E médium, do latim, significa meio, intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Essa palavra médium, e é também a palavra mediunidade, ela havia sido empregada antes mesmo da doutrina espírita, e o grande estudioso sueco, Emanuel Swedenborg, ele cunhou essas palavras médium e mediunidade, não exatamente nos termos que hoje a gente entende essas palavras na doutrina espírita, mas de alguma forma ele introduziu essas duas palavras dentro do contexto aí da literatura espírita. Mas foi em 1848, com o evento dos fenômenos na casa das irmãs Fox, aqui em Hydesville, né, bem próximo da gente, que a palavra médium tomou um contexto mais comum, mais notório, porque o evento das irmãs Fox, apesar de terem já acontecido muito antes delas, vários e vários eventos, médiuns famosos como Davis, que já estava aqui nos Estados Unidos, e vários outros fenômenos, né, de variada e alta importância já haviam ocorrido, mas o evento ocorrido na casa das irmãs Fox teve uma relevância, uma vez que, quando o fenômeno sucedeu, a comunidade se alertou. Os vizinhos, eles eram uma comunidade de protestantes, né? E o fato desta ocorrência, desse barulho, vir à tona ali naquela comunidade, atraindo a atenção, levou, então, com que a polícia fosse até a casa delas para fazer a investigação, porque se estavam tendo barulhos, esses barulhos incomodativos e alertando, né, criando, digamos assim, inconvenientes à sociedade, a polícia foi fazer a investigação. E como é que nos Estados Unidos, quando a coisa vai para este nível, ela começa a tomar uma notoriedade muito maior, porque a polícia não concluiu a origem daqueles barulhos, daqueles sons que ocorria, mas concluiu, mostrou no seu relatório que estavam ocorrendo. Não sabia a origem, mas dava prova da sua ocorrência. E isso veio levar o tema a jornais, que ganhou publicidade no país inteiro, chamando a atenção. Então, neste momento, quando os jornais começam a publicar, eles usam da expressão médium, e isso faz popularizar o termo aqui nos Estados Unidos. Em 1852, esse termo chega à França. Bem, as notícias não corriam como hoje, tão velozes, né? Então, as ocorrências daqui vão ganhar notoriedade na Europa um pouco mais à frente, e aí, então, pesquisadores falam que, em torno de 1852, o termo médium, mediunidade, passa a ser algo mais falado, conhecido
na comunidade europeia. Algumas terminologias espíritas são importantes da gente realçar ou entender, né? Por exemplo, a palavra animismo, que vem de ânimos, que é alma. Então, diz a respeito de fenômenos que acontecem com o próprio indivíduo, com a alma, como ser próprio, né? Não envolvendo aí a presença de espíritos. Então, quando Alexander Aksakov, no seu livro Animismo e Espiritismo, ele notorizou, ao estudar esses fenômenos anímicos, esse termo animismo. Esse termo animismo depois foi sendo empregado por outros autores do espiritismo mais clássico, né? Ou como, por exemplo, Ernesto Bozano, quando vai escrever o seu livro Animismo ou Espiritismo, ele usa o termo animismo. E então o termo toma, digamos assim, maior difusão dentro do meio espírita, embora Kardec não tenha usado esse termo. A palavra sensitivo, como sinônimo de médium, ele é encontrado no Livro dos Médiuns. Então Kardec usa várias vezes o termo sensitivo, fala também do médium sensitivo quando estava querendo empregar esse termo quando a pessoa tem uma certa sensibilidade um pouco mais suave a respeito da presença dos espíritos, ele usa o termo sensitivo, mas também, ao longo da revista espírita, o termo sensitivo muitas vezes é usado em substituição ao médium. Então, o fenômeno mediúnico, ele se distingue do fenômeno anímico. O que é o fenômeno anímico? É o espírito encarnado experimenta através do que o Livro dos Espíritos chama de emancipação da alma. Então, há um capítulo dentro do Livro dos Espíritos, em torno da questão 400, em que Kardec vai ali estudar a emancipação da alma e os fenômenos de emancipação da alma. Como eu disse anteriormente, depois esses fenômenos vão ser mais conhecidos como os fenômenos anímicos, dado a esses estudiosos da doutrina espírita que vão adotando essa terminologia, e esse fenômeno, o encarnado é o observador direto da realidade do mundo espiritual. Então, como, por exemplo, a gente falamos de clarevidência, de clareaudiência, de telepatia, nós estamos tratando de fenômenos anímicos. No fenômeno mediúnico, o espírito encarnado serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Ou seja, quando eu falo fenômeno mediúnico, eu estou dizendo que há um espírito, seja esse espírito um espírito que está no plano espiritual, está na erraticidade, já desencarnado, ou seja, de alguém que está encarnado e no estado de sono tem a sua alma desligada do corpo e ele pode se manifestar. Então, o fenômeno mediúnico sempre envolve a presença de um espírito, sempre envolve a presença de um terceiro. Então, é um fenômeno de comunicação. Quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de fenômenos de comunicação, em que o termo intermediário aí é bem colocado. Então, a pergunta sempre é trazida, né, para o meio espírita: somos todos realmente médios? Somos todas as pessoas médios? Somos todos dotados de mediunidade? E então, Kardec, na Revista Espírita, de 1859, vai escrever: qualquer pessoa apta a receber ou transmitir comunicações de espíritos é, por isso mesmo, médium. Qualquer que seja o modo empregado e o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Insólitos que quer dizer incomuns, né? Os mais incomuns fenômenos. Então, no Livro dos Médiuns, ele continua colocando: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Então, vamos trazer algumas reflexões a este respeito. Quando a gente fala médium, no seu contexto mais amplo, no seu contexto lato sensu, né? Nós estamos falando de que todos nós somos médios. Então, no sentido mais amplo.
No sentido mais estrito senso, mais restrito, as pessoas empregam médium para aqueles que realmente apresentam essa faculdade num nível tal que essa comunicação se faz latente, repetitiva e contundente. Então, a gente fala no meio espírito de ostensivo. Então, a palavra médium pode ser usada de forma geral, no seu sentido mais amplo, nos dizendo que todos somos médios. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos ou nos nossos atos, nas nossas atitudes. E a resposta foi: influenciam mais do que pensais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, quer dizer que os espíritos podem influenciar a todas as pessoas. Como essa influência se dá? Primeiro vamos falar o que significa influência. A palavra influência, ela é composta de 3 radicais. Fluir, que significa movimentar, direcionar. Por exemplo, eu tenho um fluxo de sangue, o movimento, o fluido, o fluxo, o movimento, o direcionamento do sangue. O fluxo de carros, então eu tenho o trânsito. O outro sufixo que chama ência significa com facilidade. Então, movimentar-se com facilidade. E in significa mudar, modificar a direção. Então, a palavra influência está nos dizendo que as sugestões mentais trazidas pelos espíritos, pelas essas influências, nos faz modificar as direções. Então, quando nós, na nossa realidade de vida, nós não percebemos como que está sendo, essa influência está se dando. E no Livro dos Espíritos nos diz que realmente é bom que a gente não saiba, porque nos dá a liberdade de escolher, a liberdade de decidir. Eu posso ter sugestões mentais, mas se a minha vontade é firme, eu sigo o meu movimento. E aí eu não tenho a chamada influência, que é a mudança de fluxo, a mudança de direção, porque a minha vontade impera. Então, por mais que eu tenha essas, digamos assim, essas ideias ou esses pensamentos, a minha vontade direciona e eu não me sinto influenciado. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito de Emmanuel tem uma introdução assim, fantástica, porque ele nos faz despertar, gente, para uma realidade que às vezes a gente não entende. Porque a gente pensa que nós somos seres que combinam carne e um esqueleto, e nós nos movimentamos como coisas. Nós não somos só essa estrutura. Essa percepção limitada nos impede de perceber o quanto nós estamos interagindo com tudo que está à nossa volta e com o nosso ambiente. Emmanuel diz assim: desde o último quartel do século passado, isso ele escreveu no século passado, então no século XIX, a Terra se converteu no meio de ondas, raios, correntes e vibrações. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. E aí, mais à frente ele continua: e agora, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Ou seja, por mais que você ache que você é simplesmente essa estrutura biológica, nós somos uma estrutura mental, um turbilhão de elétrons. Nessa visão da física moderna, nós estamos interagindo com todos esses raios, ondas, com todos esses pensamentos. Quando nós pensamos, nós estabelecemos um padrão de vibração, um padrão mental, que nos associa e cria ressonância
com um conjunto de outras mentes que têm o mesmo padrão vibratório. Então, no futuro, não se espante se alguém perguntar assim, qual o seu endereço? Você não vai falar assim, eu moro na Ferry Street, número 50. Você vai dizer, minha frequência vibratória é X. Porque eu vou ser identificado pela frequência vibratória. Eu quero conectar com alguém. Assim como eu aciono ali o rádio para achar ali a estação, eu vou achar a frequência vibratória que ela está, que ele está, que onde você está se movimentando. Não é o lugar onde você mora, mas é a condição vibratória que você que se coloca no mundo. Então, nós somos seres que somos influenciados e influenciamos ao tempo todo, porque nós somos esse turbilhão eletrônico, porque nossa mente interage, é muito mais ampla do que a gente observar-nos ou percebermos somente como esses seres físicos, né? Então, a gente, quando reencarna, vamos fazer de uma forma assim, bem crua, né? Bem tosca, às vezes a gente pode usar dessas metáforas para entender melhor. A gente reencarna como se a gente vestisse ali aquela armadura do Homem de Ferro. E você passa a se movimentar dentro dessa armadura. Só que existe algumas pessoas que têm uma anteninha um pouco mais sensível. Uma anteninha capaz de captar essas ondas de uma forma diferente. Então, quando a gente lê aqui no Livro dos Médiuns, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por isso médium, Kardec está nos dizendo o seguinte, qual que é a diferença do médium ostensivo e do médium em geral? É porque o médium ostensivo, ele sente. Ele sabe que o espírito está ali. Ele percebe por visão, por audição ou por mecanismos sensórios a presença e a aproximação desses espíritos, a diferença que eles sentem. E por isso, então, eles se colocam na categoria de médiums, no dizer do médium ostensivo. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, diz assim, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums, todavia, usualmente, assim se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Ou seja, a única maneira de você saber se a pessoa é médium é experimentando. É colocando ela numa sessão mediúnica, é colocando ela neste trabalho, nesse exercício, e ela produzindo. Porque quando a gente não tem os rudimentos desta mediunidade, essa anteninha lá do Homem de Ferro, da nossa armadura, por mais que você fique ali tentando pegar o lápis, não tem psicografia. Você espera lá perceber pela visão, pela audição. Não consigo perceber nada. Não tem um arrepio. Então, você não tem esta preparação, porque nós vamos ver que para ser médium é preciso ter um planejamento. Você vem, reencarna, o seu perispírito está preparado e a sua organização biológica está preparada. Nós precisamos ter essa anteninha aqui no nosso cérebro, chamada epífise, de uma forma tal, configurada para favorecer os mecanismos da comunicação mediúnica. Se você não tem esses rudimentos, se você não tem esta preparação, então você não está ativo para o trabalho mediúnico ostensivo. Então você não apresenta efeitos claros, característicos, patentes, repetitivos, contundentes. Então eu coloquei esse gráfico aqui para ficar mais fácil. Nós podemos dizer que temos aqui várias pessoas de várias categorias com várias sensibilidades. Mas os médios são aqueles que possuem uma sensibilidade no estado comum. Se já foram no hospital, espero que não, né? Quando a gente tem acidente, você chega no hospital e há um procedimento médico chamado LOT. O que é o LOT? É o estado lúcido
orientado no tempo e espaço. O médico ou o enfermeiro, alguém começa a perguntar para você, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Qual que é o seu endereço? Você tem parentes? Você pensa que ele está preenchendo uma ficha. Não é isso o objetivo. O objetivo é saber se você tem lucidez orientada no tempo e no espaço. Porque todos nós aqui estamos no estado lote. Agora, mas um médium, no estado lote, ele percebe a presença dos espíritos. Ele vê, ele escuta, ele percebe a aproximação por vários sentidos, porque o perispírito, ele não tem órgãos desse sentido, então ele consegue perceber como um todo. Então, no estado lote, o médium, ele consegue perceber o mundo espiritual. Ele não precisa de recursos extraordinários. Por exemplo, há pessoas que usam, por exemplo, alguns segmentos religiosos, filosóficos, etc., que usam certos alucinógenos. Esses alucinógenos podem conduzir a pessoa a estados tais que eles podem ter essa percepção, mas isto não é o estado lote, esse não é o estado natural. Então, a mediunidade na doutrina espírita, ela nos permite, de uma forma natural, de uma forma espontânea, a percepção do mundo espiritual. E aí nós teremos assim, vários tipos de mediunidades colocadas aí em dois grandes grupos, os dos efeitos intelectuais e dos efeitos físicos. Dos efeitos intelectuais, nós estamos falando daqueles estritamente intelectuais, como a intuição, a psicografia, a psicofonia, que é conhecida como psicofonia incorporação. A gente não fala incorporação porque dá a ideia do espírito entrar no corpo da gente. Não é assim que acontece. A psicografia escrita, né? Mediúnica, tão conhecida pelo trabalho do Chico Xavier. Os efeitos sensoriais, como a vidência, a audiência, a sensitividade, entre muitas outras. Quem apresenta perturbação é médium? Aí a gente precisa pensar nisso, né? Porque, normalmente, a pessoa chega na casa espírita e diz que está com uma perturbação. Que perturbação é essa? Não estou dormindo bem, estou tendo várias sensações, presença de vulto, eu estou me sentindo crescer, eu estou me sentindo incomodado, a minha vida tem se transformado, tem me sentido muito triste, ou estou me sentindo muito depressivo, de repente as coisas se modificaram, eu estou tendo grandes mudanças de humor. Então, várias são as situações em que nós podemos apresentar determinada sintomatologia que nos pode levar à ideia de mediunidade. Mas a casa espírita, ela vai agir com determinado protocolo, digamos assim. Porque se a pessoa chega na casa espírita e diz assim, eu preciso participar da reunião mediúnica, porque eu estou recebendo espírito no supermercado, na rua, no carro, no trem, eu não posso colocar essa pessoa na reunião mediúnica. Porque se a pessoa está com esse desequilíbrio, eu colocando na reunião mediúnica, ela vai ficar ainda mais desequilibrada. Ela precisa reequilibrar. Mas eu sou parente do presidente do centro. Mas eu sou amigo de fulano de tal. Mas eu sou filho de fulano de tal. Na reunião mediúnica, a gente não pode agir com parentela. Não é por essa via. Mas eu quero participar. Não é o querer participar, é estar pronto para participar. No Livro dos Médiuns, Kardec, na parte que trata do método, ele avaliou a presença de pessoas na reunião mediúnica. Quando trouxeram 10 pessoas, e dessas 10, diz ele no Livro dos Médiuns, essas pessoas não haviam nunca ouvido falar de espiritismo, não tinham base, não tinham leitura, não tinham nenhum estudo. Dessas 10, 9 saíram convencidas de que não havia comunicação mediúnica. Que nada daquilo era realmente uma comunicação mediúnica. Mas quando você estuda antes, entende, tem base, das 10 pessoas que participam da reunião mediúnica, 9 saem convencidas da comunicabilidade dos espíritos.
Então, faz muita diferença quando você entende do processo, da técnica, do fenômeno, em relação a você simplesmente comparecer e começar a praticar. Então, a casa espírita tem um processo, porque a pessoa fala assim, eu estou vendo vulto, mas então é bom você fazer um exame de fundo de olho, porque quem é médium não vê vulto, vê espírito. Então, a pessoa diz, eu estou tendo uma tristeza danada, eu estou sentindo-me muito deprimido. Será que você não está realmente passando por uma fase de um transtorno mental? De um estado de depressão? Será que não é um problema hormonal que está acontecendo ali? Então, por isso, a casa espírita tem um procedimento para que a pessoa vai sendo introduzida, participando deste processo, até que ela entenda se ela precisar de um recurso médico, de um recurso psiquiátrico, psicológico, que ela faça esse trabalho para que esteja harmonizada, equilibrada para o trabalho espírita. No Brasil, houve o caso de uma casa que colocou na reunião mediúnica uma pessoa que era portadora de esquizofrenia. Essa pessoa apresentava, sim, habilidades, capacidade mediúnica, mas ele tinha a esquizofrenia. E uma certa vez, essa pessoa começou a bater na mesa, começou a gritar, e o atendente chegou para abordar, falou, meu irmão, o que está acontecendo? Aquela pessoa não estava tendo comunicação, estava tendo um surto naquele momento, avançou sobre o atendente, mordeu. O que aconteceu? A reunião foi suspensa, chamou ali o corpo de bombeiros, teve que chamar a polícia, fazer o boletim de ocorrência, e a família ficou a questionar o centro espírita. Como você coloca essa pessoa aqui nessa condição? Porque a gente sabe que a reunião mediúnica é um circuito elétrico que acontece, né? Como que fica essa questão da pessoa, a sua sensibilidade dentro deste meio? Então, nós precisamos entender bem o que estamos fazendo e entender se a Casa Espírita está te convidando a você participar imediatamente de uma reunião, calma. Então, você tem que falar assim, não, será que eu estou preparado para participar? Será que eu entendo daquilo que está sendo, ou vai ocorrer? É como alguém que é convidado para um laboratório de química. A água e o ácido sulfúrico têm a mesma, são incolores. Você pode, de repente, misturar água ou ácido sulfúrico. E isso é muito perigoso. Então, as perturbações podem ser, digamos assim, um chamarisco, pode ser o início, um despertar, mas a condição, como vai ser conduzido, aí tanto cabe à casa espírita como cabe ao próprio indivíduo. Nós aprendemos com o livro dos médiuns que o intercâmbio é sem misticismo. Ou seja, o médium não é uma figura especial, uma figura diferente, uma figura que você tem que abordar de uma forma diferente. O médium é um ser humano como todos nós, sem espetáculo. O objetivo da mediunidade não é fazer espetáculo, não é usar desse chamarisco para provar a comunicação ou não, a maioria, né, das mediunidades, digamos assim, em sua forma generalizada, não tem como esse objetivo. Tem um objetivo muito maior do que o espetáculo, né? O espetáculo é algo que chama a atenção, mas se essa chamar a atenção está convertendo ou está ajudando aquelas pessoas a despertarem para a realidade, né, imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, é outra coisa. Na grande maioria, não. Torna-se num aplauso, num fogo de artifício que brilha, mas depois apaga e tudo fica um breu. Práticas sem rituais. A gente aprende no Espiritismo que a gente não precisa de determinadas roupas, determinadas cerimônias, determinadas sequências, porque a mediunidade transcorre de uma forma natural. É a fé sem fanatismo. O fanatismo é como uma lâmina muito afiada, colocada na mão de alguém cego. Então ela não sabe o que está fazendo. E muitas vezes causa mais desastres do que benefícios. A fé fanática
ela é extremamente perigosa, principalmente nas práticas mediúnicas. O que Kardec o tempo todo trabalhou, e a gente que lê o Livro dos Médiuns, você entende de como ele usa do método, do raciocínio, da crítica, da avaliação, para poder fazer um processo claro e importante, digamos assim, para essa tarefa. Para pensar, depende de idade? Não. A mediunidade pode aparecer em qualquer momento da nossa existência. A pessoa com 70, 80 anos pode, de repente, descobrir-se médium. Mas Kardec nos diz que, nas crianças, a mediunidade comparece muito frequente, principalmente que a gente sabe que a criança dos 0 aos 7 anos está no processo de encarnação, então ela tem mais facilidade de perceber o mundo espiritual, mas nem sempre significa que aquele indivíduo vai apresentar no futuro essas funções, né, mediúnicas de forma ostensiva. Nunca colocar a criança nas reuniões mediúnicas, porque isso poderia ativar o que a gente chama da imaginação, das fantasias, o que não é bom para o psiquismo da criança. Depende de condição social? De forma alguma. Orientação sexual? Também não. Condição moral? Não, porque a mediunidade é uma faculdade neutra, né? Então não depende da moralidade. Agora, onde praticar? Na doutrina espírita, se recomenda praticar no centro espírita. Porque quando a gente estuda a estrutura espiritual do centro espírita, a gente entende que esse centro espírita tem o preparo. E de uma outra forma, no centro espírita nós encontramos pessoas que estão tecnicamente preparadas para atender às manifestações e para poder prestar o socorro. Então, a prática na casa espírita é a recomendação que se faz, e a gente encontra isso na literatura espírita. Qual o objetivo da mediunidade? A missão mediúnica, se tem os seus percalços, diz Emmanuel, e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas a Deus aos seus filhos misérrimos. Então, nós não podemos guardar a ilusão de que o médium é alguém especial, é alguém que está melhor, é alguém que está numa condição privilegiada. A mediunidade é um serviço, a mediunidade é uma proposta da gente poder fazer a nossa encarnação de uma forma melhor. Diz, então, André Luiz, aqui no livro Mensageiros, há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Mediunidade é serviço. A gente não pode usar os óculos de Poliana e esperar que a gente vai ser médium e as pessoas vão vir dar aplausos, vai dar tapinha nas costas, vai vir te elogiar, bajular. Mediunidade não é feita para isso. A mediunidade é feita para servir. Se você estiver esperando iniciar o trabalho da mediunidade para ser aplaudido, você já está muito enganado do objetivo dessa mediunidade. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi concedida. Então, se nós tomarmos o interesse pessoal à frente do serviço, estaremos fracassando. Quantas vezes a gente, por interesse pessoal, a gente deixa a tarefa mediúnica ou deixa o centro espírita por vários motivos. Às vezes você está lá na tarefa espírita e de repente aparece um curso. Ah, não, eu vou dar uma parada porque agora eu vou fazer um curso. Ah, eu arranjei um emprego que paga mais. Ah, agora eu vou fazer teatro. Eu estou precisando fazer teatro na minha vida, eu estou precisando colocar uma coisa. Eu estou precisando fazer viagens. Não, eu vou dar uma parada. Quando o interesse pessoal
o interesse de destaque, o interesse de ganhar importância, ela é acima da própria tarefa, é acima do servir, nós começamos a complicar a nossa estrutura de trabalho. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e os reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Há muitos médiuns que se iludem porque eles pensam que são médios repórteres. No livro Missionário da Luz, o espírito Alexandre reúne um conjunto de espiritualistas, porque mediunidade não está só no espiritismo, a mediunidade tem uma ampla, digamos assim, finalidade. Nós estamos hoje vendo essa fatia, que é a finalidade dentro do movimento espírita, da casa espírita, mas ela é muito mais ampla em seus objetivos. Então, ele reúne trabalhadores espiritualistas que usam da mediunidade para fazer um seminário no mundo espiritual, enquanto eles estão dormindo, né? E desligam-se do corpo e se aproximam em um determinado ambiente. E Alexandre, então, diz para eles, em suma, a mediunidade não está a serviço do médium repórter. Sabe o que é o médium repórter? É aquele que fala assim, eu estou vendo um espírito perto de você. Ah, eu estou vendo esse espírito se aproximou. Né? O médium repórter ele está sempre preocupado em saber o que está acontecendo. Desencarnou o artista tal. Onde que esse artista está? O que esse artista está fazendo no mundo espiritual? O que aconteceu com o artista? Então, o médium repórter, ele acha que a função dele é contar, narrar o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando não encontramos o médium da Atena, que é contar as calamidades, os problemas que vão acontecer. O mundo vai passar por tragédias, eu estou vendo que esse problema vai acontecer ali, um desastre é maior, um avião vai cair. Gente, essa não é a função da mediunidade, essa é uma função precária, pobre da mediunidade. Qual a contribuição que essa reportagem está trazendo para a atividade mediúnica? E é essa a pergunta que o Alexandre faz nesse trabalho à noite. A mediunidade, quando Emmanuel coloca aqui, fala-nos das lutas dos filhos misérrimos. Então, o médium não deve esperar que vai ficar livre das dificuldades, dos sofrimentos, das dores. A mediunidade de Ivone do Amaral Pereira é bem conhecida, mas essa foi uma médium que narrou em todos os seus livros as dificuldades da tarefa mediúnica, a dificuldade dela como médium, como ser humano. E em muitas circunstâncias, ela chorou, e chorou muito. Certa vez, numa dessas crises, dessas grandes dificuldades de lutas, ela chorava tanto, e o espírito Charles, que era o mensageiro, né, o mentor espiritual dela, se aproximou e disse, Ivone, eu posso chorar com você todas as suas lágrimas, mas eu não posso retirar de você nenhum sofrimento, nenhuma dor. Porque a dor e o sofrimento comparecem à nossa vida como fonte de renovação, como fonte de expiação, como fonte de corrigenda, de reestruturação, de reencaminhamento. Então, não vamos esperar que a mediunidade vai nos livrar das cruzes, porque a mediunidade não tem essa função para a nossa vida. A mediunidade, ela comparece para socorro do médium, primeiro porque, quando você começa no trabalho mediúnico, o seu trabalho é atender a nuvem de espíritos que estão à sua volta. Espíritos comprometidos com você, que não reencarnaram, mas estão no mundo espiritual. A quem você prejudicou tanto, e que você se comprometeu de tal maneira que eles estão à sua volta. Sabe aquilo que as pessoas falam assim, encosto? No espiritismo a gente chama obsessores. São esses os primeiros atendidos pela nossa mediunidade. E nós não sabemos quanto tempo eles vão ficar em atendimento, porque eles não se convencem facilmente. Eles sabem quem nós somos,
Nós temos essa imagem, essa figurinha boa, bonitinha, bonzinho aqui, mas no fundo, o que somos? E esses são os companheiros que primeiro vão comparecer e, por vezes, ao longo de todo o trabalho mediúnico de uma vida inteira, são eles que vão estar presentes nos nossos trabalhos. Então, o atendimento primeiro a esses espíritos que nós nos comprometemos, nós conduzimos conosco, que se afinam conosco, que estão no mesmo padrão de trabalho, que estão nas mesma latitude, na mesma vibração que nós nos encontramos. Mas o trabalho mediúnico nos proporciona, por vezes, a salutar possibilidade de socorrer alguém. Então, quando você atende um espírito que está passando por sofrimento, por dificuldades no plano espiritual, esse espírito vai ser atendido. Esse espírito, por vezes, está obsediando alguma outra pessoa. Então, quando o médium atende aquele espírito, ele está ajudando também essa segunda pessoa. Então, vamos fazer um cálculo. Na reunião mediúnica, se o médium atender 2 entidades, a cada reunião mediúnica, ele está atendendo, pelo menos está socorrendo 4 pessoas. Então, 4 pessoas, vezes 4 semanas, vezes 12 meses, você está atendendo 192 pessoas neste ano. Mais ou menos 200. Em 10 anos, 2.000 pessoas estão sendo atendidas, socorridas pela sua mediunidade. E é esta a grande possibilidade que a mediunidade dá de você estar atendendo a esse conjunto maior, porque o médium é convidado para uma tarefa que é mais ampla, no significado de atender um conjunto maior, tanto do plano espiritual quanto do plano terreno. Então, você é essa pessoa que está atendendo. Agora, para você continuar fazendo esse atendimento, você precisa estar pensando assim, eu estou me preparando, me sintonizando para eu conseguir amanhã também dar passividade para um benfeitor espiritual, para um espírito amigo. Como eu posso conhecer o meu mentor espiritual? E aí, os espíritos nos falam que a gente precisa mudar de sintonia. Raul Teixeira, ele nos conta um caso bem interessante. Ele fala que no início da mediunidade dele, ainda jovem, a mediunidade dele inicia-se com os 16 anos, né? Se não me engano, mas foi 16 ou 17, e ele conta que logo no início ele ouvia a presença de um espírito. Esse espírito era, como a gente comentou aqui, o encosto, mas não era esse encosto que queria mal. Ele não queria mal. Era um amigo no mundo espiritual, só que era um espírito imperfeito. Era um amigo, um companheiro de outras vidas, um companheiro que gostava dele, mas estava sempre ali junto com ele. Aquele amiguinho de todos os dias. E esse amiguinho, toda vez que ele chegava no local, dava notícia para ele do que estava acontecendo. Ele chegava no centro espírita e falava, a fulano de tal falou mal de você. Fulano de tal acha que você é isso. Ele chegava no ambiente de trabalho, aquele espírito contava para ele o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam falando dele. E aí, isso aqui, isso acolá. Certo dia, esse espírito estava com ele no carro, e um amigo ele perguntou na frente de um fórum para aquele amigo, que era advogado, o que significa vara? No termo jurídico, né? No termo jurídico, o que é vara? E aí o amigo falou assim, Raul, você é um homem tão inteligente, uma pessoa tão preparada, tão estudada, você não sabe o que significa vara? E começou ali, digamos assim, tirar a onda do Raul Teixeira. O espírito ficou bravo com isso e começou a contar para ele o que significava vara. E aí o Raul foi contando, vara é isso, 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 isso. E aí o Raul falou, por que você não perguntando? Você sabia de tudo. Era um espírito fofoqueiro, gente. É um amigo espiritual fofoqueiro. Então ele estava ali, não era um espírito mais, digamos assim, adiantado, é um espírito com as suas imperfeições, não queria ali mal, mas era fofoqueiro. Certo momento, em uma das reuniões, o Raul recebe o Camilo, que é o mentor espiritual, e o Camilo diz assim, Raul, você precisa decidir a quem você vai emprestar seus ouvidos, às entidades mais imperfeitas ou a nós? Porque o médium precisa decidir a quem que ele quer sintonizar. Se ele vai continuar anos e anos sintonizando com as entidades mais imperfeitas, ou ele vai sintonizar com os mentores espirituais?
Essa é uma decisão, uma escolha. Você recebe que no centro espírita alguém chega, essa pessoa está com uma dificuldade, uma perturbação, um sofrimento. Quando a pessoa chega, você é médium. Você vai sintonizar com os espíritos obsessores daquela pessoa ou com os benfeitores espirituais que trouxeram a pessoa à casa? Você vai começar a se arrepiar, estribuchar, chorar, representando os espíritos obsessores que estão ali presentes, perturbados, ou você vai se aliar aos benfeitores espirituais que conduziram essa pessoa até a casa espírita para ser atendido? Essa é a grande diferença, que está na maneira como o médium lida com a sua mediunidade e lida com aquilo que ele vai se preparar ou vai sintonizar. A mediunidade nos proporciona a oficina de trabalho. É a oficina do transe. Quando a gente está na mediunidade, ela nos permite o trabalho de várias emoções, de várias características. Às vezes você é aquela pessoa reprimida, aquela pessoa que tem muitas dificuldades, reprime todas as suas emoções, tem dificuldades em lidar com a maneira como essas emoções se expressam. E, de repente, você participa da reunião mediúnica e se aproxima um espírito em sofrimento, e, de repente, você que nunca chora, que nunca extravasa uma lágrima, começa a chorar. É um momento de catarse. Você está beneficiando o espírito, mas você está sendo beneficiado, porque você está trabalhando suas emoções, reequilibrando, reharmonizando as emoções que estão ali contidas, reprimidas dentro de você. Você é uma pessoa agressiva, violenta, mal educada. E aí você vai receber um espírito também nesse padrão. Mas na reunião mediúnica você não pode sair quebrando as coisas, derrubando a mesa. Você vai ter que controlar essa agressividade. E então, nesse trabalho de poder conter essa agressividade, essa frequência de emoções que chegam assim como ondas fortes, você está trabalhando o que é essa agressividade. Às vezes você foi alguém que em reencarnações passadas foi um suicida, e você recebe ali, para atendimento, para socorro, um espírito suicida, e você rememoriza as tragédias, os sofrimentos, as dores, e você então reflete e reforça o valor à vida. Você é uma pessoa pusilânime, você extravasa suas energias sexuais de uma forma indevida, não consegue trabalhar bem essas energias, essas forças, e de repente no centro espírita você recebe um espírito que está naquela condição. E você começa a visitar as dificuldades, os problemas, e as dificuldades de lidar com a sua própria sexualidade. E então você vai na oficina do transe, na oficina do trabalho dentro da reunião mediúnica, trabalhando várias características, várias emoções, vários padrões dentro de você mesmo, fazendo-se harmonizar, alcançar então o seu equilíbrio. Então, por isso, é um processo de progresso e redenção, um convite ao progresso e à redenção dos médios. E por isso a grande importância do trabalho na casa espírita, na reunião mediúnica, no atendimento. Mas que médios queremos ser? Certa vez, o Chico Xavier, depois de todo aquele trabalho, ao longo da noite, na comunhão da prece em Uberaba, na comunhão espírita, desculpa, ele termina e vai tomar o seu cafezinho, era alta madrugada, e o Raul Teixeira estava presente nesse dia, e por isso ele conta este caso, que também está em livros do Espírito Emmanuel. Ele diz assim: oi, Raul, e eles comentando, ele diz assim: Raul, nós somos esses que fomos pegados a cachorro, né? Assim, pegada a cachorro? Chica, o que significa isso? Eu não estou entendendo bem. Aí ele riu da sua maneira e diz assim: o Espírito de Emmanuel, certa vez, escreveu uma parábolazinha.
ele conta que um pastor cuidava do seu rebanho. E aquele rebanho ele conduzia pelo campo, conduzia pelo caminho. Mas existia uma ovelhinha que era muito teimosa. A rebanho seguia e a ovelhinha fugia e ia para o matagal. E o pastor então arrumava o rebanho, colocava todas em segurança e ia atrás daquela ovelhinha. Retirava do matagal, puxava ela de volta, trazia para conduzir ao rebanho. E ela continuava a sua jornada. Num outro momento, lá vai aquela ovelha tresmelhada, rebelde, não queria continuar, não queria seguir com as outras. O pastor carinhosamente, pacientemente, arruma o rebanho e vai atrás daquela ovelhinha. E ela, embrenhada no matagal, novamente nas suas dificuldades, ele recolhe e traz. Quando, na terceira vez, a ovelhinha foge, o pastor continua a caminhada e incita os cães para ir buscá-la. Os cães bravios correm atrás da ovelha e começam a dar aquelas mordiscadas, e a dor, o sangue começa a correr e a ovelhinha rapidamente volta para o rebanho. Porque é assim na tarefa mediúnica. Quando o médium foge, muitas vezes, os cães da dor, os cães do sofrimento, vai à busca e traz de volta. E às vezes a gente continua rebelando. E aí somos aqueles tarefeiros espíritas que vemos para a casa espírita de vez em quando. Ou aqui fazemos uma jornada, depois desaparecemos, aí vem a dor, vem o sofrimento, vem o cão que dá as mordiscadas e a gente então sente de novo o chamado que queremos voltar. Então, que médium eu quero ser? Que médium eu preciso ser? Porque a gente pensa que a mediunidade é somente ter a facilidade de comunicar com os espíritos. Você pode ser uma TV 8K, mas pode transmitir uma programação de baixa qualidade. Então, não é o fato de você ter uma sensibilidade muito dilatada e conseguir vir o mundo espiritual, ouvir, dar passividade a um número X de espíritos, não é isso que representa o trabalho mediúnico. Porque se a sua programação é uma programação de baixa qualidade, esse trabalho estará sendo realmente muito limitado. Então, nós precisamos trabalhar com a questão da sintonia. Precisamos trabalhar com a questão de como nós nos colocamos, que tipo de médium queremos ser, e se estamos nos esforçando para a nossa melhoria. O Divaldo Franco passava por um momento também de muita angústia na sua carreira de vida. Todo mundo que conhece as vidas dos médiuns sabe quantas essas vidas são cheias de lutas, de calejadas, né, de batalhas. E numa dessas aí ele estava sofrendo. Já havia semanas que ele chorava, vítima de um sofrimento, de um processo difícil, mas ele nunca abandonou a tarefa, sempre presente ali disciplinadamente, todos os dias da semana, etc. E em certa vez ele já estava assim, sofrido demais, e a Joana de Ângeles se aproxima e ele fala assim para ela, ela pergunta, Divaldo, como você está? E aí ele diz, você não está percebendo? Você vem aqui todas as semanas, escreve mensagens para ciclano, para fulano, deixa-me livros, mas você nunca me disse uma palavra. Você nunca olhou para mim para me dar um só consolo. Joana, então, olha para o Divaldo com a sua paciência e diz, Divaldo, eu sempre escrevo na segunda pessoa, porque eu escrevo para você primeiro. A mensagem que eu ditei e as mensagens que eu tenho ditado, todas são para você e não para as outras pessoas. Porque nós temos essa mania, né? A gente ouve alguma coisa e fala assim, fulano de tal devia estar aqui. Hoje fulano de tal perdeu essa palestra. Fulano de tal tinha que ter lido esse livro. Fulano de tal poderia estar aqui, podia estar ouvindo isso. E a gente pensa que é sempre para alguém e nunca para a gente. E se o médium não entende que a mensagem é primeiro para ele, ele vai sempre estar endereçando a sua mensagem para alguém, alguma outra pessoa, mas é nunca para ele. Então nós precisamos
endereçar essa mensagem para nós, para responder: quem está controlando o seu coração? Porque sintonia é sentimento. Por mais que você leia, por mais que você estude, você não vai mudar em nada a sua sintonia se você não mudou o seu sentimento. Eu posso ler um livro de 10.000 páginas sobre a paz. Mas se você me encontrar e encontrar uma outra pessoa que já vive a paz, você vai perceber a total diferença. Uma coisa é você viver e outra coisa é você ter conhecimento intelectual sobre aquele tema. Então nós precisamos saber quem está controlando o nosso coração. Porque hoje mesmo há pessoas que entregaram seus ouvidos para a calúnia. Hoje, agora mesmo, há tantas que entregaram suas línguas, sua voz para a inveja, para a agressão. Ainda hoje pela manhã, nessas poucas horas, há pessoas que entregaram suas mãos para os crimes. Então, para quem você está entregando os seus talentos? E para saber responder, nós precisamos então dizer que estamos entregando esse nosso coração a Jesus. Porque evangelizar na doutrina espírita não é ler a Bíblia, não é ler somente o Evangelho segundo o Espiritismo, não é ler os livros do Divaldo, não é ler os livros do Chico, não é frequentar as reuniões de estudos, essa é aquela. Evangelizar é viver essa mensagem. É trazer para o seu dia a dia e entender que a mensagem veio para você. E o que você está fazendo desta mensagem? Porque não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Obrigado, nós passamos ali alguns minutinhos. Deus os ampare. Tudo bem? Algum comentário? Comentário, hein? Pergunta não, só comentário. Só comentário. Lucy disse que não vai responder hoje. Lucy falou que hoje não tá para resposta. Espera a Lucy. Claro, a gente tem que empurrar, né? É claro, para quem? Você é bobo? Pode. Alice. Ué, era pergunta, não pode fazer? Pode fazer. A Lucy tá... Ah, não, agora pode. A Simone chegou, ela responde. Eu nem estava aqui. Não sei se vai ter resposta, mas pode fazer. Duas ocasiões que aconteceram na casa espírita, eu vou falar para servir de exemplo para todo mundo que tomem cuidado se isso algum dia acontecer com vocês. Uma médium que chegou para uma frequentadora da casa já de algum tempo e que tinha dificuldades, que vinha procurando, né, o equilíbrio, aquela coisa toda. E, infelizmente, a médium teve a infelicidade de falar com ela que estava vendo vários vampiros em volta dela. E essa pessoa falou: para que eu vou frequentar o centro espírita se eu continuo com esse tanto de espírito, de vampiros na minha volta? Nunca mais voltou. Naquele dia ela saiu do centro e nunca mais voltou. Então, Até eu. Saía correndo. Não, você não, e muitos de nós não, mas alguns talvez. Mas, porque eu tive a oportunidade de alguém um dia chegar para mim, quando eu estava entrando no centro, e virar para mim e falar que estava vendo um espírito muito triste perto de mim, que ele estava muito sofrido. Só que eu já tinha estudo e conhecimento, graças a Deus, para poder simplesmente falar com ela que era um irmão, então, que estava ali para ser atendido também, tem que ser atendido. Então, a gente tem realmente, como ela explicou para a gente, né, na condição de medo, tomar muito cuidado com o que a gente fala daquilo que a gente vê.
Não ser médium repórter. Médium repórter. Gostei disso. Não ser o médium repórter. E uma outra coisa é que eu vim de uma infância com imposto. Então, a intenção que você tem é que aquela criança, ela é uma médium. Por quê? Domina. Toma conta. Então, às vezes, muitas das vezes, não é mediunidade. É dar vazão mesmo àqueles que querem nos prejudicar. Porque nós, né, sabemos muito bem da responsabilidade que nós temos com eles. Então, agora, é isso aí. Sim. Eu tenho uma pergunta. Não sei se vai ter resposta, mas pode perguntar. Então, de alguma maneira, o universo, Deus vai Com responder. certeza, com Vai ser certeza. aqui ou vai ser depois. Com certeza. Assim, eu sou médium sensível, certo? E, assim, o que eu acredito que está acontecendo atualmente, não só comigo, mas com muitas pessoas, atualmente depois da pandemia, eu sou uma pessoa muito sensível. E eu sinto, principalmente na época da pandemia, eu lembro que eu ia no Walmart, eu não conseguia nem terminar de fazer as compras, porque eu não aguentava a energia das pessoas ali dentro, né? E depois foi melhorando e tal. E, assim, a minha pergunta é, depois da pandemia, e ainda até hoje, ainda tem essa coletividade de consciência, de medo, angústia, ansiedade muito grande, medo, tristeza, preocupação. Eu sinto muito isso, essa energia em volta, e eu acho que muita gente está sentindo isso. Como a gente fazer para aprender, para diminuir uma dica, uma recomendação de alguém que está passando por isso, e como a gente diminuir, saber lidar com isso, ou até ajudar a mudar essa... Eu vou dividir a resposta em duas partes, uma eu e a outra a Lucy vai dar a resposta para você. Eu prefiro que a Lucy dê a resposta também, pode ser? Pode ser, Lucy? A primeira que eu vou falar, a primeira parte que eu vou falar é o que eu aprendi, orar e vigiar. A segunda parte é com a Lucy. Qual seria a resposta para ela, Lucy? É que o Edson, né, falou na palestra, a gente precisa conhecer. Como o Kardec falou, você não vai trabalhar num laboratório de química se você não sabe lidar com as substâncias que estão aí, senão você pode pôr fogo no laboratório, né, queimar tudo. Então, tem que aprender, né, a equilibrar isso. O estudo, né? Sim, tem o estudo. Você sabe que o problema é que realmente aumentou muito, aumentou a tal da abertura de consciência coletiva. Então, quem é mais sensível sente mais. Então, Entendeu? se você souber e estiver em contato com esses estudos, tudo, você vai saber equilibrar isso, porque o problema existe, está aí, né? Tá aí. Aliás, não é um problema, é uma solução, né? E a solução está aí. Agora, o que temos que saber é nós, você, trabalhar com você, e não o que está em volta. Sim, Você sim. trabalhar, como o Edson falou, o que eu sinto, né? O que eu faço com isso, não o que o mundo pode fazer, o que eu vou fazer. Agora, isso não vou falar para você em 1 minuto. Então, você tem que vir aqui Usa muita meditação. É uma meditação. cartilha que você tem que, né? Yeah. Que o Edson falou. Eu estou muito assim trabalhando de casa e caminho, Orar e vigiar sempre, né? Orar e vigiar sempre. E aquilo que o Edson disse aqui, né? Que não são os espíritos. não, nós todos temos que aprender, né? É um plano de prova e expiação que nós estamos. As energias desse plano é densa, nós sabemos. Não vem de nós, não é eu que estou falando. Kardec nos explica,
Chico nos explica, Emmanuel nos explica, André Luiz trouxe 14 livros sobre o plano espiritual, sobre as energias que são, né? O Edson deu uma explicação muito interessante do que é mediunidade, do que é ser médium, como funciona. A Lucy relembrou aqui que é um laboratório, né? Que a gente tem que tomar cuidado com as explosões que podem acontecer. Que isso que aconteceu com você no Walmart é uma explosão. É um laboratório ali. Mas o engraçado não foi só eu. Várias pessoas que você comentar começaram a falar a mesma coisa. Sim. Mas daí o ponto vai voltar sempre em você, porque o interessante é você não pode fazer, é como o Edson falou, né? Você não pode fazer tudo pelo outro, né? Nós somos indivíduos que temos que passar por a nossa prova. Talvez a prova do outro é diferente. A sua é a sua, da Lucia, da Simone, a minha, Deus que o diga, né? As nossas são diferentes, então nós temos que aprender individual. Isso é completamente individual. Cada um, e você vai aprender a lidar com você mesmo nesse laboratório da sua vida. Claro que sim. Lembrando que a gente está passando por uma pandemia de ansiedade no mundo. Se a gente for levado pela ansiedade dos outros, pela energia dos outros, a gente também cai. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, essa fé. É claro que a gente vai tentar sempre levar as coisas positivas, boas, mas não se deixar levar por essa energia, porque senão a gente cai também. E esse relembrar desse equilíbrio, a casa espírita. Com certeza, com certeza. Ô, Oswaldo, não vi seu dedinho levantado aí, Oswaldo, desculpa. Então, o negócio ela mesma falou, o problema não são os espíritos. Né? O problema somos nós. Nós somos Indivíduo. Individual. Então, como se então, a gente tem que a gente vai ver, a gente vai sentir boas e ruins vibrações. Agora, a gente não vai ficar presa às más vibrações. Vai depender da nossa abertura. Nós vamos atrair aquilo que nós estamos expelindo. Então, os espíritos vão trazer para a gente o que a gente está, de uma certa forma, pode ser até espíritos que querem fazer você se sentir mal. E, na verdade, nós temos que nos sentir bem. Se a gente for trabalhar para fazer o bem para o próximo, se a gente sair para fazer caridade, essas energias não são recebidas. Eu sei que a gente vai encontrar pessoas como encontra qualquer um. Mas a tendência, se você está saindo para fazer o bem, tudo que tiver no seu caminho que for ruim, vai ir afastando. Porque você está indo para fazer o bem. Edson, alguma colocação final, Edson? Eu falei 1 hora, já falei bastante. Então... Salvei ele, tá vendo aí, ó. Então, aqui nós vamos para os recados. Temos alguns recadinhos aqui. Na próxima semana, março 19, teremos palestra com Merily Lopes, vem lá de Connecticut, de Danbury. Seguido do delicioso almoço. Esse não precisa falar não, né, gente? Olha aí, o pessoal tá lá fora, caprichando, viu? Sim. E eu vou só adiantar, mas a semana que vem já começa, né? A gente vai com o sócio contribuinte outra vez. Para a próxima semana, quem tiver interessado em participar, fala com a Julinha, ela vai estar aqui a semana que vem. Ela não está aqui hoje, não? Está aí? Está na cozinha. Botou ela para trabalhar, né, Múcio? Botou para trabalhar, tá sabendo, viu? Então, e se alguém tiver interessado, e quem já participa aqui, vai ser todo o terceiro domingo do mês, ok? No seminário, vamos ter um seminário aqui no dia 25, que é o aniversário do centro. O Edson vai ter a oportunidade de falar por mais 2 horas nesse dia, né? Juntamente com a Luciana, né? Vai ser um sábado do bem, né? Servimos ao bem, né? O nome do... Sirvamos ao bem. Vai ser das 10 ao meio-dia. Não vai ter meditação esse dia. Eu acho que não vai ter estudos também.
Só vai ser um dia desse, seguido do almoço. Esse lanche vai estar caprichado, hein, Simone? Fala sério. Muito caprichado, né? Não haverá meditação e estudo, só vai ter o seminário. Sim. Se me permite voltar um pouquinho atrás no sócio contribuinte, você poderia talvez explicar para as pessoas o que envolve com isso? Posso sim. Você podia me ajudar nessa, né? Hein, Múcio? Já fiz. Já, né? Pode falar. Então tá bom. Eu vou voltar, vou terminar os anúncios e vou voltar ao sócio contribuinte. E também no domingo vai ter a palestra com Sônia Dói, ela é de Maryland, domingo, dia 26, o sábado, 25, que vai ser o seminário com Edson e Luciana, ok? Sábado, das 10 ao meio-dia, e depois vai ter um almoço com fraternização, uma coisa bem bacana. E no domingo vai ser palestra especial com a Sônia Dói, ela vem de Maryland, de outro estado, com o tema A Fé, a Respostas. Eu não estou entendendo inglês aqui não, viu? Celulare? Eu acho que é isso, deixa eu ver aqui, confirmar. Celulares, né? Fé e respostas celulares. Ok, falei certo, hein? Celulares, tá aqui, celulare. As células do corpo. Ela é membro do... Ela é médica. Ela é médica, membro do Conselho Espírita. Médico Espírita Internacional. Médico Espírita, né? Sim. Eu vou vir aqui depois fazer uma consulta com ela. Então tá bom, para ver se minhas células estão em ordem. Acho que não. Vai ser uma palestra muito esclarecedora. E também em comemoração ao aniversário do nosso querido. Domingo, dia 26. Domingo, dia 26, aniversário do centro. Então, palestra com Sônia Dói, a fé a respostas celulares. E depois vamos ter um teatro com a Silma e as crianças, né, os jovens, seguido do delicioso lanche. Tem que falar dos lanches aqui, né? Do almoço, lanche, comida, o rango. Especialíssimo. Eu escutei que vai ter muqueca esse dia. Olha só, hein? Todos estão convidados. Vai ter muqueca. Não sei se é baiana, não, mas vai ter muqueca. Eu acho que vai ser americana. Então, a gente já... E voltando ao sócio contribuinte. Para que é o sócio contribuinte? Vamos começar por o que está em cima da gente, né? A luz. A gente tem que pagar as contas de luz, a gente tem que ajudar o centro a ficar aberto, as portas, pagar aluguel. Nós temos obras de caridade também. É uma associação sem fins lucrativos. Ninguém aqui tem benefício financeiro, ninguém recebe salário para estar aqui. Todo o dinheiro arrecadado é para as nossas despesas e para as nossas caridades que nós fazemos no Brasil e também aqui. O bazar, para quem quer, tem coisa legal ali, a Silma está sempre à disposição, vocês podem comprar roupas em boas condições e algumas outras coisinhas. A livraria, a Lucy está ali sempre, André, Lucy, Javian, tá tudo, tem os livros atualizados, livros espíritas, né? O nosso almoço, que eu sempre relembro, se não está com fome agora, compra, leva para casa, dá de presente para alguém, se tiver condição. E se não tiver condição, ninguém precisa ficar sabendo, vai ali, come, pronto, acabou e morreu ali. Está com fome, come, vai ser o nosso convidado, não tem problema nenhum. O tempo está ganhando aqui. Esqueci de alguma coisa, Múcio? Então tá bom. Agora eu gostaria de pedir para a Ana Lu e os jovens virem aqui. Vai ser rapidinho, gente. Vem para cá, os jovens. E eles vão falar com vocês um pouquinho, tá bom? E eu vou ficar aqui porque eu também sou jovem. So I need to want to talk in I'll do English English and if you- about the Portuguese. How's everybody doing today?
Good. No, hold on. Ask again. How's everybody doing today? Good. All right, on behalf of Amora Luz and Emmanuel, we would like to thank you guys for helping us with the stone soup event that we had yesterday. It was a lot of fun, painful with the onions, but we also have a little bit more soup. So if you guys want to buy some more, I believe you have 26, 27. So if you guys want to buy some more soup, just come by. So on behalf of, I'm going to say again, thank you guys for helping us out. So. Thank you. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Só queria te agradecer a vocês por seu suporte, para ajudar a gente com a sopa. A gente também tem 27 outras sopas faltando aqui, se você... Sobrando, não faltando. Faltando de vender. Se vocês quiserem, você pode comprar aqui. Mas a gente também vai ter mais fundraisers aqui para juntar dinheiro para o nosso retiro. E se vocês quiserem suportar a gente com isso, você pode. E Wilson, muito obrigado por estar trabalhando com a gente. Foi um prazer. Você da hora. Um prazer. Eu só gostaria de falar, meus amigos, também em nome de toda a equipe de educadores, muito obrigada por todo o suporte, o Amor Luz que abriu as portas, a porta da cozinha para fazer essa sopa linda. O evento foi maravilhoso. Os jovens não queriam sair daqui ontem e foi muito gostoso. As fundraisers não se trata apenas de arrecadar dinheiro, mas é um momento que os jovens se encontram, fazem amizade, estão num ambiente positivo, aprendendo, com vibrações positivas, pensamentos positivos. Então, não é apenas o fato de arrecadar dinheiro, mas também é um momento de crescimento e aprendizado para eles. Então, nós queremos agradecer todo o suporte que vocês dão. Muito obrigada. E mais fundraisers estão chegando, eles vão trabalhar no Applebee's, servindo, limpando mesa, tirando ordem, estão vendendo tickets. Se quem quiser pode procurar uns jogos, eles estão vendendo ingresso. Ok? Muito obrigada. Tenha boa final de semana. Eu já posso começar a fazer os morangos com brigadeiro? Sim. A gente vai fazer uns docinhos também, as mães ajudando para arrecadar mais dinheiro, tá bom? E mais uma vez, obrigada. Eu estou correndo porque eu sei que o tempo já está acelerado. Mas os jovens estão bem felizes e foi maravilhoso o evento ontem. A casa estava bem animada aqui. Obrigada. Ok, eu acho que acabou os recadinhos. Faltou alguma coisa? Não, né? A minha lista terminou. Peter, we good? Ok. Então, agora nós vamos passar para a nossa segunda parte, que são os passes, e a nossa oração final, que eu vou pedir para a Alice fazer hoje. Pode ser, Alice? Você está inspirada hoje, né? Não, está inspirada. Com um tema desse é bom. Então, nós vamos agora para a oração, para a segunda parte, para a terceira parte, que é o almoço. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma linda semana. Vamos aproveitar este momento, fechar os nossos olhos, conectarmos com o Pai, com Jesus, com Maria e toda essa espiritualidade que vem nas manhãs de domingo nos auxiliar. Aproveite esse momento e acerene o seu coração, a sua mente e se entregue a essa energia de luz, de amor, que aqui se faz presente. E vamos agradecer. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de aprendizado. Quantas coisas nos foi esclarecido nessa manhã. Muito obrigada.
Obrigada por essa luz que aqui se faz e que daqui se expande. Essa luz que abrange toda essa cidade, todo esse estado, todo esse país, esse continente, que vai se expandindo e abraçando o mundo tão carente, Senhor, de luz, de paz, de harmonia. Vai tocando os corações, curando as mentes tão adoecidas. Vai curando, Senhor, por onde passar. E assim, serenados e agradecidos, comecemos essa semana levando paz, levando bem, levando amor por onde passarmos e com todos aqueles que encontrarmos. Muito obrigada, Senhor, a espiritualidade dessa casa, que sempre está conosco. Vigiai e orai. Eis o remédio. Eis o remédio. Nunca nos esqueçamos disso. Vigiar nos momentos de turbulência e orar para encontrarmos a luz, a resposta da nossa paz interior. Obrigada, Senhor. Hoje e sempre. Que assim seja.